Olá a todos, sejam bem-vindas e bem-vindas à disciplina de didática que está sendo oferecida pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano para o curso de licenciatura em matemática. Eu sou a professora Daniele Martins e vou conversar um pouquinho com vocês sobre as tendências pedagógicas, que é um dos assuntos muito importantes que sempre é cobrado, cai em concurso e que proporciona aí o professor refletir um pouquinho sobre o papel docente diante de um contexto social, político, né, que sempre acaba sendo atrelado à educação. Vamos lá? Bem, as tendências, elas são divididas normalmente em dois contextos: o contexto liberais e o contexto progressista, tá? Eu estou considerando aqui estudiosos como Libânio, Saviani, tá? Que fazem essa separação tão bem detalhada. Então, o que é uma tendência liberal? A tendência liberal, gente, ela se justifica dentro de um sistema na perspectiva capitalista, tá? Ela estimula muito essa questão do individual do aluno, da gente pensar no aluno de uma forma individual e não pensar no aluno de uma forma coletiva, ele como parte de uma sociedade. Tá certo? Então, ela dá ênfase aí, como eu ressalto bem, essa questão da individualidade do aluno. Tá? E nessa questão da importância da propriedade privada, então quando a gente está ali, muitas vezes a gente acaba falando assim, você tem que estar preparado para o mercado de trabalho, né? Se ser aceito socialmente dentro desse mercado, se preocupar com a competitividade, são visões, percepções que estão muito mais atreladas a uma visão de tendência liberal do que uma visão de tendência progressista. A progressista, ela é o quê? Ela está vinculada, atrelada a questões sociais. Ela quer um bem comum, um bem para todos, tá certo? Não significa dizer que às vezes os liberais não queiram. Ele quer também, mas só que ele prioriza o individual. Tá? E dentro da perspectiva progressista, gente, ela é uma perspectiva que ela quer trazer a importância de você compreender o contexto social em que o aluno se insere. Qual é esse contexto social que o aluno está inserido? É a partir deste contexto é que a gente vai ensinar o nosso aluno, tá ok? Tá certo? Podemos dividir as liberais em quatro e podemos dividir as progressistas em três. As liberais são o quê? Tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e a tecnicista. A progressista são quais? Libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Eu fiz uma separação para cada slide, onde a gente vai falar um pouquinho de cada um. Mas no material que eu disponibilizei online para vocês, vocês têm um detalhamento muito maior de cada uma dessas tendências, tá certo? A tendência tradicional liberal é aquela tendência que é muito conhecida por todos nós, é uma tendência que é pautada na questão da transmissão do conteúdo, onde o professor, ele é o detentor único de saber, tá certo? Então ele tá lá simplesmente para comandar, gerenciar aquilo ali, sendo da forma que ele tem o saber absoluto. Tá? Então, por isso é muito comum a gente ter aulas que são expositivas, que são aulas que priorizam ali o quê? Priorizam o professor repassando aquele conteúdo que ele sabe para o aluno. O aluno não vai questionar esse conteúdo, ele vai simplesmente aceitar, porque ele está ali só recebendo informação. Entendeu? Não se, olha, as pessoas às vezes me perguntam assim, quer dizer que na educação, numa tendência tradicional, as pessoas não aprendem? Claro, gente, que podem aprender, porque nós somos pessoas diferentes, entendeu? Como nós somos seres diferentes, então cada um de nós vai ter uma perspectiva, uma hora. Tem gente que se adequa muito mais a um professor que é muito mais rígido do que aquele que é um professor muito mais flexível. Então, a mesma coisa com relação a essas percepções de tendência. Às vezes, você, professor, vai se caracterizar, se achar, se encontrar muitas vezes mais dentro de uma tendência que é liberal do que dentro de uma tendência que é progressista. A renovada progressivista, ela vê o quê? A gente vinha de um contexto de escola que era tradicional, onde a gente percebia que o aluno, ele muitas vezes acabava que ele não aprendia, ou ele vinha de um contexto que tinha impacto, né?
essa relação, às vezes, de professor que existia dentro da perspectiva tradicional, ela era muito positiva, ela era, em alguns momentos, muito cruéis. Não significa que essa tradicional ainda hoje ela vigora como ela era anteriormente, não. A gente teve algumas evoluções. Tá? Então surge aí a renovada progressivista. Gente, a renovada progressivista, ela acompanha grandes nomes que é comum para quem é docente. Dewey, que é aquela questão que ele está falando do aprender fazendo. Montessori, que está muito atrelada ao pessoal da matemática, onde ela vai trazer aí essa questão dos métodos ativos, da questão da individualização, da importância do contexto matemático. A gente vai ter aí Piaget, o quanto que Piaget foi importante para nós compreendermos aí o desenvolvimento cognitivo da criança. E ela vem atrelado aí, tá, gente? Ela vem atrelado com a questão da educação, da escola nova, uma perspectiva diferente que você quer trazer. O aluno, ele começa a ser foco, você começa a entender que o aluno tem necessidades individuais e que nem sempre aquilo que funciona de aprendizagem para o João vai funcionar para a Maria, para o José, etc, etc. Tá certo? Então, ela é uma tendência que ela é renovadora, porque ela traz uma perspectiva de progresso, mas, ao mesmo tempo, ela ainda é liberal, porque ela vem nessa perspectiva aí da individualização, da gente entender que nós somos seres individuais dentro desse contexto da nossa sociedade e que vamos ter desenvolvimentos cognitivos diferentes. Tá certo? A renovada não diretiva, tá? Deixa eu só... Na renovada não diretiva, a gente vai ter aí o Carl Rogers, tá? Com a questão das inteligências, a gente vai ter Rousseau, a gente vai ter aí essa questão dessa visão de que o aluno, ele é um ser autônomo, ele é capaz de construir seu próprio conhecimento. Então, veja que a gente está evoluindo, a gente vinha de uma perspectiva tradicional, onde dentro dessa perspectiva tradicional, o que a gente tinha? O aluno era apenas uma pessoa que era um repositor, né? A gente estava ali repondo conhecimento, colocando, passando conhecimento para ele. Quando a gente chega dentro de uma renovada não diretiva, significa dizer que o quê? Que o aluno ele é capaz de construir o seu próprio conhecimento. Então, dentro dessa perspectiva da renovada não diretiva, nós vamos valorizar a autonomia do aluno, tá certo? Nós vamos valorizar que o aluno seja criativo, que o aluno inove, tá certo? E aí o professor ele deixa de ser o único detentor do saber para ele assumir o perfil de um facilitador. Ele vai facilitar a aprendizagem desse aluno. É uma perspectiva bem diferente. Só que o que acontece? Historicamente, essas perspectivas de tendências, elas estão atreladas a contextos históricos, não é verdade? Então, a tecnicista, ela vai surgir ali no boom que o Brasil está tendo, não só o Brasil, mas outros lugares no mundo, onde a gente está tendo o quê? Revoluções na questão da indústria, esse aceleramento industrial que faz com que a gente comece a pensar, precisamos de mão de obra para o mercado de trabalho. Então, você vai ter aí Skinner, Gardner, Bloom, onde são pesquisadores que vão pensar que a escola tem que preparar o aluno para o mercado de trabalho, tá certo? Então, é importante a gente pensar que o aluno, esse aluno que está sendo formado, ele está sendo formado para atuar aonde? Para o quê? Então, ela vem da perspectiva mesmo do aluno aprender técnica. Isso serve para quê? Como é que vai funcionar isso, tá? Então, ele traz aí uma visão de fábrica, ele traz uma visão de produtividade para dentro da escola, ok? Então, vimos as 4 tendências liberais, tá? Vamos entrar agora nas tendências progressistas. Vamos ter a libertária progressista. A libertária progressista, gente, é a tendência que está baseada ali em Freinet, Lobat, Maurício Thomberg, tá certo? Que vão falar aí do quê? Da importância de você perceber todas as possibilidades que a criança tem de se desenvolver. Então, assim, você não pode largar nenhum tipo de aspecto. Nós não vamos pensar só no aspecto cognitivo, ou não vamos pensar só no aspecto físico, ou no intelectual, ou no afetivo. Nós vamos pensar no indivíduo como um todo. Então, a avaliação vai acontecer a partir dessas situações que são vividas, que são experimentadas, que são incorporadas e perceber que o aluno e o professor são livres. Essas relações vão surgindo, vão se fortalecendo e eles têm autogestão,
tá certo? É muito importante entender que a libertária está ligada a essa autogestão, essa autocapacidade de você gerir o seu conhecimento, tá bom? Isso é uma das características que vocês não devem esquecer. A autogestão, certo? Essa autogestão da gente se relacionar, ela é marcante dentro da perspectiva libertária. A libertadora, gente, ela é aquela muito conhecida nossa, que muitas vezes a gente não sabe, mas ela está vinculada a Paulo Freire, a Moacir Gadotti, a Rubem Alves, tá? Quem não conhece Moacir Gadotti foi um dos estudiosos da área da educação aí, que lutou pela nossa educação, muito atrelado na época da questão da LDB, Constituição. Então, ele participou de vários movimentos, Rubem Alves, com seus textos maravilhosos, e que nos fizeram refletir muito acerca desse processo educacional. Então, o que eles querem com isso? Eles querem trabalhar a partir de temas que são geradores, né? Então, a gente tem temas geradores, onde você problematiza a vida do aluno, e a partir desse problema da vida do aluno, você vai trabalhando os conteúdos. E a gente entende aí que educador e educando aprendem juntos, tá? Eu tenho conhecimentos e você também tem conhecimentos. Então, nós vamos compartilhar esse conhecimento e vamos aprender novos conhecimentos, certo? Então, é muito importante entender que está pautado as coisas aí nessa problematização da realidade do aluno, nessas relações sociais que os homens vivenciam em seu cotidiano, para, a partir disso, se trabalhar esses conteúdos, essa realidade, essa aplicabilidade dentro da escola. Por isso, muitas vezes as pessoas questionam se isso a gente consegue gerir e aplicar dentro de uma prática, dentro do nosso sistema educacional, que é todo pautado, gente, num controle, numa perspectiva muito mais liberal do que numa perspectiva progressista. Por isso que tem alguns que dizem que a gente não consegue ser totalmente progressista, mas também dentro do contexto social que a gente tem hoje, dentro desse acesso à informação, à tecnologia, dessa busca pelo saber, dessa possibilidade do aluno construir seus conhecimentos, a gente também não consegue aplicar todas as tendências liberais em sua essência, não. E para finalizar, a gente vai ter a crítica social dos conteúdos. Gente, a crítica social dos conteúdos, nós vamos ter aí estudiosos na área como Demerval Saviani, Gaudêncio Frigoto, o José Carlos Libânio, que eu falei para vocês na aula passada que ele é maravilhoso e que ele estuda bem essa questão da estrutura escolar, a gestão da escola, como é que ela tem que ser, o que é que ela se prospera, tá certo? Então, eles buscam aí que o importante é você trabalhar com determinados conteúdos que são indispensáveis, tá certo? Para o processo de aprendizagem do aluno, para a vida do aluno. E a partir disso você tem que trabalhar de uma forma que ele aprenda a criticar, ele aprenda a compreender a aplicabilidade desse conteúdo, como também professor e aluno se relacionam, se respeitam enquanto sujeitos que são ativos dentro de uma sociedade, mas dentro de uma sociedade, de uma perspectiva ativa, gente, não é aquele aluno passivo, aquele aluno ativo, não, nessa perspectiva de construtores mesmo, de pessoas que lutam pela sociedade, de pessoas que querem ter uma história, querem ter um conhecimento, querem mudar essa realidade social que a gente tem dentro da nossa escola, dentro da nossa sociedade, tá certo? Então, eles têm uma perspectiva muito mais ampla, né, de conhecimentos que estão para além dos instrumentos regulatórios, como a gente tem uma base nacional comum curricular ou com os parâmetros curriculares nacionais. Eles querem trazer conteúdos aplicados para a vida, para além do que está ali. Tá certo? Então, essa aqui foi uma breve explicação sobre as tendências pedagógicas. Não deixem de dar uma lida no material. Esse material serve para essa segunda semana e para a terceira semana. Estudem, tá bom? E se preparem aí para as próximas aulas e para as atividades avaliativas que nós vamos fazer. Tenham uma boa semana e até breve!